Olá, bom demais ter você por aqui. O ano está terminando. 2014 fica marcado pela mais grave crise de água da nossa história. Nascentes, mananciais e reservatórios estão secando e comprometendo o consumo. No programa de hoje, vamos entender essa situação e como funciona o sistema hídrico no Brasil. Quem nos responde é o mais novo relator especial da ONU sobre direito humano à água e ao saneamento. Fique com a gente, 2 pontos, já começou. O primeiro computador eletrônico foi um produto da Segunda Guerra Mundial. Representava a separação do mundo em dois. A notícia completa iria salvar o mundo. Como eu disse, temos o prazer de receber hoje o professor Léo Heller, professor titular do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Federal de Minas Gerais. Heller foi escolhido o novo relator da ONU para o direito humano à água e saneamento. Convidamos ainda Ricardo Mota, professor do Departamento de Biologia Geral do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. Ricardo foi o coordenador do workshop internacional sobre a crise das águas na UFMG e é autor do livro A Crise nas Águas. Quero começar agradecendo pela presença de vocês aqui no 2 Pontos. Muito obrigado mais uma vez por estarem aqui, por terem aceitado o nosso convite. Quero começar perguntando para vocês por que a gente só dá valor à água em tempos como esses, hein? De escassez, de seca? Eu acho que é uma tendência da sociedade da gente se preocupar com aquelas coisas que estão nos incomodando diretamente. A gente, como sociedade, é muito difícil a gente ter um comportamento preventivo em relação ao futuro, particularmente nas questões ligadas ao meio ambiente. Ainda mais considerando o fato de que o Brasil, quando você foi na escola, quando eu fui na escola, a gente conviveu com aquela informação de que o Brasil tinha uma grande abundância de águas. O Brasil, é muito comum, né? Aquela menção de que nós temos 12% das águas do planeta. Então, há uma ideia quase que ingênua na sociedade, até mesmo em alguns círculos acadêmicos, de que há uma grande abundância das águas no Brasil. E houve uma mudança desse cenário, né? Então, nos últimos anos, e particularmente nas 2 últimas décadas, nós convivemos com um período de escassez. Essa escassez que estamos vendo agora, ela repete o que aconteceu no ano de 2000, 2001, quando nós tivemos a crise do apagão. Não sei se você se lembra disso, que os reservatórios atingiram até níveis, em alguns deles aqui em Minas Gerais, até mais críticos do que eles estão hoje, embora hoje, no caso, por exemplo, do reservatório de Três Marias, é um recorde. Então, o fato é que nós estamos vivendo agora, estamos constatando, principalmente nas grandes metrópoles da região sudeste, de que a água é um recurso finito. E então nós teremos certamente, independente da crise da água de 2014, eu acho que daqui para frente a sociedade vai ter que mudar alguns dos seus comportamentos, o governo vai ter que prestar mais atenção à sociedade, às cadeias produtivas, de um modo geral, a conviver com uma crescente escassez. E existem também estudos e modelos climáticos, como por exemplo aqueles do IPCC, do painel climático, que apontam uma clara redução das precipitações em vastas regiões do Brasil, do Sudeste, do Brasil Central. Então é uma nova realidade e muitas pessoas, eu tenho visto alguns trabalhos que falam sobre a irreversibilidade de algumas alterações que o homem vem causando no planeta e a escassez da água aqui no Brasil, eu acho que ela não é que ela vai acontecer da forma tão intensa como aconteceu esse ano, mas ela veio para ficar. Nós teremos que agora adotar novas estratégias em relação ao recurso hídrico. Sim, obrigado pelo convite, uma satisfação estar aqui. É interessante notar, esse seu apontamento é muito interessante, que a água frequenta a mídia, frequenta o imaginário das populações, tanto em situações de escassez, como a que nós estamos vivendo, quanto em situações de excesso, né? É muito frequente, no verão, nós temos enchentes, né, que assolam as cidades, que podem levar vidas, propriedades, etc. Isso a despeito da importância da água, né, como o Ricardo acentuou,
para a vida das pessoas, para a sobrevivência humana, para a saúde, para os setores produtivos, não é? Então, não é, obviamente, isso parte de uma cultura, né, brasileira, talvez relacionada ao que o Ricardo disse, né, essa imagem de que o Brasil tem água suficiente, que a água está na sua natureza, né, sem afetar a humanidade, mas seria muito importante que o tema da água frequentasse mais permanentemente tanto a mídia quanto as discussões, né, da população. É interessante notar que alguns levantamentos mostram que nós temos cerca de 40% da população brasileira sem um acesso adequado à água, né? Então, quando se fala de água, não estamos falando apenas de água nos rios, nos recursos naturais, né? Estamos falando também do acesso das pessoas à água, né? 40% da população brasileira ou não tem água em quantidade suficiente em casa, ou quando tem, ela não tem qualidade adequada, ou quando tem, ela tem descontinuidades, né? Determinada época do ano sim, determinada época do ano não, determinado horário do dia sim, determinado horário do dia não. Isso é um problema enorme que pode provocar impactos muito significativos sobre, por exemplo, a saúde humana. As pessoas entendem a água como vindo da chuva, né? E se tem chuva, tem água, se não tem chuva, não tem água, enfim. Para a gente poder começar, então, esse bate-papo, eu queria que vocês esclarecessem de onde que vem realmente a água que nós consumimos. Qual que é a origem ou quais que são as possíveis origens da água que abastece uma determinada população? Bom, a água, como qualquer recurso disponível na Terra, ela tem um ciclo, né? A água ela se renova através das precipitações. Agora, o que muitas vezes as pessoas não têm ideia é que os impactos humanos, por exemplo, o deflorestamento, o crescimento das cidades, a impermeabilização, ela faz com que essa água não seja armazenada nos aquíferos, né? E os aquíferos é que alimentam os rios, as águas superficiais, aquelas que nós vemos, os lagos, os rios, são apenas uma fração muito pequena da água que fica estocada no solo. Então, a maneira como o homem usa a vegetação, as cidades, você vê, por exemplo, essa crise hídrica que passa a cidade de São Paulo. Existem pesquisas mostrando claramente o grande desmate que houve na maior parte das bacias hidrográficas daqueles reservatórios lá. Então, nós precisamos não só de olhar para o espelho da água, para o rio, nós temos que olhar exatamente para essas áreas de recarga. E elas estão muitas vezes ligadas à vegetação. Você vê o grande avanço da agricultura sobre o centro-oeste, em grandes partes da Amazônia. Eu acredito que uma parte dessa escassez hídrica que nós estamos enfrentando na região sudeste, ela advém do grande avanço da agropecuária sobre a bacia amazônica, porque a Amazônia exporta uma grande quantidade dessas águas através das nuvens, das precipitações. Então, é um ciclo, mas o homem interfere através de suas atividades humanas, a mineração, a indústria, a agricultura, né? Muitas pessoas acham que o consumo humano é a maior fonte de uso da água. A agricultura é, de longe, a atividade humana que mais consome água. E muitas vezes essa água não é avaliada de forma adequada. Daqui a pouco eu quero saber um pouco da responsabilidade da agricultura, das indústrias, do cidadão, mas antes eu queria saber o seguinte, são 10 mil nascentes que abastecem o sistema Cantareira, responsável aí pelo abastecimento da cidade de São Paulo, da região metropolitana de São Paulo, que hoje sofre com a seca. E especialistas dizem que eram várias outras nascentes, além dessas 10 mil. Quero saber como que essas nascentes acabam desaparecendo. O que acontece para que elas desapareçam? É um ciclo natural ou não? É a interferência realmente do homem? Eu penso, como o Ricardo disse, que isso é mais bem explicado pela influência antrópica, né, do homem do que por efeitos naturais. Obviamente, os dois fenômenos convivem, né? Mas se o homem não tivesse intervido da forma como interveio nas bacias, né, os ciclos naturais de seca e cheia, né, não encontrariam tantos extremos quanto o que nós estamos presenciando hoje, né? Então, desmatamento, uso indevido do solo, as próprias cidades que provocam ondas de calor, né?
afetam o ciclo hidrológico, o ciclo da água, né? É interessante, você perguntou de onde vem a água. A água não vem, a água circula, né? A água não é, a água está. A água pode estar hoje no rio, ou nas nuvens, ou no aquífero, ou no mar, né? Ou nos reservatórios, ou evaporando na forma de vapor. Então, é esse ciclo da água que explica as variações, né? Há quem diga que a quantidade de água no planeta é a mesma desde milênios, né? Nós não mudamos a quantidade de água. O que nós, homens e mulheres, alteramos é a forma como ela circula na natureza. Então, isso que está acontecendo em São Paulo, em parte de Minas Gerais, na região sudeste. Agora, eu trabalho mais, né, não com água na natureza, mas com água nas casas, né, nas unidades domiciliares. Então, isso é muito interessante, porque pode haver, e em muitas partes do mundo, há suficiência de água na natureza e escassez de água nas casas, né? É necessário diferenciar o conceito de estiagem ou de seca do conceito de escassez, né? Você pode não ter seca ou estiagem, você ter volumes adequados de água no ambiente, mas falta água dentro da casa, né? Isso é explicado por falta de políticas públicas, por serviços que não atendem a todas as populações, por serviços que discriminam, né, que colocam água para as populações mais ricas e deixam as mais pobres sem água, né? Então é muito interessante. Da mesma forma que existe um ciclo natural, né, existe um ciclo urbano, né? Há quem diga que há um metabolismo urbano da água, né? A água que também, né, circula. Às vezes ela é água, depois do uso ela se transforma em esgoto. Ao se transformar em esgoto, ela pode comprometer a qualidade da água nos recursos naturais. Então, é importante pensar na água de forma muito mais dinâmica. Ou seja, é um longo caminho, né, professor? Quer complementar, professor? Eu acho que essa questão da água também, a gente tem que ver como que o país administra essa água. Não sei se você vai tocar isso mais adiante, claro. Mas nós temos diferentes sistemas de gestão e de governança da água do Brasil que muitas vezes causam conflitos, né? Então, você veja, por exemplo, enquanto a água é uma matéria-prima usada para abastecimento, ela é regulada por uma série de agências de governo que são muito diferentes daquelas que olham a água como matéria-prima para a produção de energia elétrica, hidroelétrica, ou aquela quando a água é vista como um recurso natural a ser preservado, né? Então, enquanto a água ela é distribuída às populações, ela está muitas vezes na esfera do município, que faz a concessão para uma companhia de saneamento. Agora, a água, enquanto é uma matéria-prima no Brasil para a produção de hidroeletricidade, ela vai cair em outras esferas de governo, Ministério de Minas e Energia, ANEEL e etc. E quando a água ela é um bem a ser preservado, ela cai no ICMBio. E, além disso, você tem ainda uma outra estrutura de governo que faz o licenciamento das atividades econômicas. E muitas vezes você tem um conflito e uma falta de conectividade interinstitucional entre esses diferentes universos de gestão. Então, uma das coisas que a gente está propondo nesse workshop é melhorar as estratégias de governança da água, né? Como que a gente pode superar ou obter uma melhor articulação entre essas diferentes esferas de governo, que todas elas tratam, por base legal, da questão dos recursos hídricos no Brasil. Então, esse é um aspecto importante, né, a ser olhado, principalmente num período de escassez, como é agora, porque os conflitos de uso vão aparecer. Eu trabalho há muitos anos na bacia do Rio Paranaíba e do Rio Grande, que são formadores do Rio Paraná. Eles delimitam o Triângulo Mineiro. Eu trabalho há muitos anos naqueles reservatórios lá. E a gente percebe que o conflito pelo uso dessa água tem aumentado de uma forma exponencial. Que conflito é esse? Conflito entre as operadoras, as concessionárias de hidroeletricidade e, por exemplo, os aquacultores, os irrigantes, os prefeitos para captação de água, o setor ligado à conservação. Então, a gente vê, mesmo dentro do governo, um aparecimento de conflitos cada vez mais difíceis de serem gerenciados. Mas existe uma fiscalização permanente? Existe fiscalização, mas esse é um aspecto, muitas vezes os órgãos públicos são vistos meramente como, quando se trata da água, como fiscalizadores e reguladores. E eu acho que um aspecto importante é a gente passar a colocar a água
na temática da formulação das grandes estratégias de desenvolvimento do país. Né? Existe uma situação interessante, que é a própria Lei de Recursos Hídricos de 1997, que define uma forma de governança da água por bacias hidrográficas, né? Por meio da formação dos chamados comitês de bacias, que devem contar com a participação dos vários agentes sociais interessados no uso da água, desde os que trabalham da água para a água como produção, até os municípios que precisam da água para consumo humano, entidades não governamentais, né? E várias das bacias brasileiras já formaram os seus comitês, né? É momento, inclusive, de avaliar em que medida que esses comitês operam da forma idealizada pela lei, né? Há muitos estudos que mostram que não necessariamente ocorre assim, que dentro dos comitês, que deveriam ser um espaço democrático de gestão, acabam prevalecendo determinados interesses em detrimento de outro. Então, nós temos um modelo no plano legal, institucional, de gestão das águas no Brasil, democrático, né, de traço democrático. Entretanto, entre essa idealização e aplicação existem muitas imperfeições e distorções até, né, o que acaba não solucionando os conflitos que o Ricardo menciona, né. Esse comitê seria o espaço ideal para gerenciar conflitos, né, mas não necessariamente isso ocorre de forma adequada, especialmente quando a demanda é muito alta em relação à oferta de água. A gente tem uma quantidade enorme de rios poluídos no Brasil, né? Queria saber se financeiramente é viável a despoluição desses rios, é caro demais, enfim, porque sou de uma cidade do interior, Rio Itapecerica, que, enfim, é muito poluído e há muitos anos a gente vê aí uma novela em relação à despoluição dele. A mesma coisa acontece aqui em Belo Horizonte com a Lagoa da Pampulha, enfim. É viável financeiramente? Falta vontade? Olha, eu costumo sair muito com meus alunos a campo. E eu costumo dizer para eles o seguinte: você sai de Belo Horizonte, escolhe aí um raio de 200 quilômetros, é difícil você achar um córrego, um rio que não esteja contaminado por coliformes, que não esteja contaminado por esgoto. Isso é contra a lei. Quer dizer, a maioria dos municípios hoje jogam ainda, infelizmente, é isso que o professor Heller falou, eles ainda estão no estágio ainda pré-rudimentar no que diz respeito ao tratamento dos esgotos. E não é só isso. Nós temos, às vezes, conflitos com mineradoras, nós temos aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, então isso é evidente, não é? Então, é preciso da gente olhar com mais... A lei está aí. Quer dizer, a nossa lei, né, ela é muito clara nesse aspecto. O que nós temos é igual à questão da Política Nacional do Resíduo Sólido. Esse ano foi criada uma aresta, né, quando, na realidade, nós já deveríamos já ter, pela lei, abolido todos os lixões no Brasil. Então, a nossa lei, o SNUC, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, nós temos uma lei muito avançada, né? A nossa lei de recursos hídricos, ela prevê a bacia hidrográfica como unidade de conservação, que foi um enorme avanço na questão das leis. Agora, o que nós precisamos de fazer é aplicá-las. E aí é que é o grande desafio. Quero agora falar um pouco sobre a responsabilidade de cada ente, digamos assim, já que 10% da água abastecida é destinada para uso doméstico, 20% para a indústria e 70% para a agricultura. Vamos começar então pela agricultura. Quais que são as boas práticas de sustentabilidade que podem ser adotadas pela agricultura para essa boa gestão aí da água? Olha, há 2 anos atrás, eu tive a oportunidade de trabalhar na vice-diretoria do Instituto do Governo do Estado, que é a Fundação Hidroex, lá em Frutal. E me foi dada uma tarefa extremamente árdua, do meu ponto de vista, que foi organizar um simpósio com a Associação Brasileira de Irrigantes, na cidade de Uberaba. E foi muito difícil. A minha formação é de limnologia, portanto, eu tive que trabalhar com os irrigantes. E eles, por exemplo, eles têm uma enorme dificuldade de reconhecer a atividade de irrigação como atividade que consome água. Eles entendem a irrigação como sendo uma reciclagem completa da água. Só que muitas vezes deixam de dizer que essa água, além de voltar em condição pior do que eles pegaram, ela não volta na quantidade que foi tirada dos mananciais, por causa que existe uma enorme evapotranspiração. Então, existem questões corporativas ligadas à agricultura no Brasil que precisam de ser entrar de uma forma mais proativa na questão
da proteção dos recursos hídricos. Entre eles, muitas vezes a gente percebe a ideia de que essa ideia de que o Brasil é um país sem limites, que existe uma abundância de recursos, particularmente no Triângulo Mineiro. O Triângulo Mineiro está tendo um enorme avanço do polo sucro-alcooleiro. E a cana-de-açúcar, nós todos dependendo dela, o Brasil inclusive é pioneiro nos biocombustíveis, mas a pegada ecológica, o impacto ambiental desses monocultivos nos reservatórios do Triângulo Mineiro é formidável. Nós temos dados de mais de 10 anos desses reservatórios, eles estão gradualmente ficando mais poluídos, mais eutrofizados, eles estão recebendo esses fertilizantes, né? E alguns desses fertilizantes vão se acumulando nas águas, como é o caso dos nitratos, por exemplo. Então, é um momento, eu acho, chegado o momento do Brasil, de todas essas cadeias produtivas, principalmente do agronegócio, sentar e a gente trabalhar de uma maneira mais proativa quando se diz respeito à questão dos recursos hídricos. Eu destacaria também nas práticas agrícolas o abusivo uso dos agrotóxicos. Não é? Quando o Ricardo fala que a água retorna aos recursos naturais com uma qualidade diferente do que chegou, eu penso que a questão dos agrotóxicos é uma questão muito preocupante, né? Eu participo de uma associação profissional chamada Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, e essa associação publicou um dossiê sobre os agrotóxicos, especialmente mostrando os impactos na saúde, né? Mas também revelando como que o uso é indiscriminado. Nós temos o uso de agrotóxicos banidos, proibidos pela legislação, que entram clandestinamente no país. Então, eu acho que nós conhecemos a ponta de um iceberg, de um problema enorme. O risco do impacto dos agrotóxicos sobre a saúde humana é alto, não é? E os processos usuais de tratamento de esgoto, tratamento de água, têm baixíssima capacidade de remoção desses compostos, né? Então, esse tipo de trabalho junto aos irrigantes, aos agricultores, aos que têm a prática agrícola, deveria ser uma prioridade por parte dos órgãos ambientais, dos órgãos de saúde pública, né? Então, a agricultura também deixa esse legado, né? Não é só de alterar a quantidade da água, mas também de modificar em muito, e para pior, né, a sua qualidade, também em relação aos fertilizantes. Isso que o professor Heller está falando é da maior importância. Eu estou orientando uma tese de doutorado agora no meu laboratório, lá no ICB, e nós fizemos análises de pesticidas nos peixes do Rio Paranaíba. E, concomitantemente, eu tenho um projeto com a Prefeitura de Belo Horizonte que trata da questão da despoluição da Pampulha e, portanto, a gente faz os mesmos tipos de análise nos peixes da Lagoa da Pampulha. Para minha surpresa, os pesticidas, por exemplo, não estão presentes na água altamente poluída da Lagoa da Pampulha, mas estão presentes no Rio Paranaíba, em alguns casos em concentrações bem elevadas e preocupantes. Então, isso que o professor falou é da maior importância. Nós precisamos olhar com muita atenção a esses poluentes persistentes na água. Os pesticidas, os metais, né, que estão presentes em quase todas as águas servidas por grandes empreendimentos de mineração e de monocultivos. Nós precisamos dos minérios, nós precisamos de alimento. Não se está aqui questionando a validade dessas cadeias produtivas, de forma nenhuma. Mas o que nós precisamos é de ter um olhar mais proativo. Nós precisamos de chamar esse pessoal e mostrar para eles que há uma necessidade de um reordenamento, um pacto, né, pela uma melhor governança das águas. E não ficar esperando só coisa do governo. Quer dizer, o governo já fez a legislação, obviamente o governo tem que atuar de forma mais integrada, municípios, Estado, a União, mas nós temos que envolver também o setor produtivo, né? Melhorar certas práticas agrícolas. Por exemplo, a gente estuda o enorme sucesso de Israel na irrigação. E aqui a grande parte dos nossos pivôs centrais, isso eu tenho de informação de agrônomos da Embrapa que trabalham no assunto, existe um desperdício enorme da água no setor agrícola, né? O setor agrícola precisa de trabalhar de uma forma mais eficiente no que diz respeito à gestão das águas. Nós estamos falando de 70% da água que é usada nesse país, né? A questão do desmatamento, a pecuária bovina, todo mundo acha que é soja,
mas a pecuária bovina também, ela tem um enorme impacto, principalmente por causar erosão. E os nossos rios estão... Pega a Bacia do São Francisco. A Bacia do São Francisco tem alguns projetos importantíssimos de irrigação, mas o impacto da pecuária e do desmatamento para carvão, principalmente em Minas Gerais, é muito grande. E nós precisamos de ter um olhar mais atento, uma fiscalização mais atenta com relação a essa atividade. Agora, quais são os impactos do uso da água pelas indústrias? A saída seria a reutilização dessa água? Já existem algumas práticas nesse sentido, de reutilizar a água? Sim, existem em várias partes do mundo, aqui no Brasil, algumas indústrias fazem isso, e esse é o caminho, é o reuso. Tem alguns que falam em transformar o ciclo da água, que é linear, né? Você capta na natureza, usa e devolve, né, na forma de esgoto, em um ciclo circular, né, em que você valoriza o reuso. Né? E isso pode ser feito de diferentes formas, tem muitas tecnologias, é questão de racionalizar a planta, né, os processos produtivos. Então, penso que essa é uma questão chave, não só para as indústrias, né, também para as cidades, para os domicílios. Né? Beleza, a gente falou então da agricultura, da indústria, quero falar do consumo doméstico da água. Seria uma alternativa, por exemplo, a multa para quem gasta muito, o desconto para quem gasta pouco, ou essa não é a saída? Porque a impressão que dá é o seguinte, falamos de lei aí para as empresas, né, para o setor agropecuário, enfim, mas não está faltando uma lei para os consumidores também? Ou não, só a conscientização já é uma boa saída? Existem muitas formas de você racionalizar o consumo da água. Não é? No sistema de abastecimento de água, entre a água que é captada no manancial e até a água que chega em casa, existe uma perda de água enorme. Né? E essa perda é de responsabilidade do prestador de serviço de abastecimento de água e não da população, porque ela ocorre no próprio sistema de abastecimento de água, com vazamentos, com ligações clandestinas, com mau controle de como essa água circula. Né? A média brasileira para essas perdas está entre 40% e 50% da água que se capta, a diferença entre o que se capta e o que se distribui. Né? E boas práticas podem levar essas perdas para menos de 25%. Então, o setor público tem uma responsabilidade grande aí. Se nessas cidades em que está havendo escassez, a perda reduzisse numa proporção como essa, muito provavelmente essa seca geraria muito menos impactos no fornecimento, no consumo. Uma outra parte é o que se chama de desperdício. Né? Isso está da entrada da água na casa para frente. Né? E aí existem muitas medidas possíveis também, medidas de uso de equipamentos que economizam água, né? Reuso de água. Né? Tem muitas tecnologias hoje que estão sendo levantadas para isso. Para dar um exemplo, né? Nós usamos quase 40% da água na casa para dar descarga no vaso sanitário. Né? E damos essa descarga com a água tratada, com cloro, com flúor, com uma turbidez baixíssima, né? Com a quantidade de sólidos baixíssima, desnecessariamente. Né? É um uso de água que não compromete a saúde do usuário. Né? Então, por exemplo, soluções que armazenam água de chuva e usam água de chuva para dar descarga no vaso sanitário, pode gerar uma economia muito substancial. Né? Então, medidas que venham no sentido de coibir, de disciplinar o uso da água, coibir desperdícios, são bem-vindas. Né? O que você menciona são medidas no campo das tarifas, né? De como trabalhar as tarifas de tal maneira a desestimular as pessoas a desperdiçarem a água, né? E estimulá-las, por outro lado, a economizar. Pode funcionar sim. Né? O sistema tarifário tradicional já tem essa lógica. Né? Quanto mais se consome de água, maior o custo do metro cúbico. Né? É um sistema chamado de blocos progressivos. Né? Mas eu penso que o olhar deveria ser muito mais abrangente do que simplesmente emergencialmente vamos criar multas e prêmios. Né? Isso está acontecendo em São Paulo. São Paulo, daqui a pouco vamos falar então no segundo bloco do que ocorre em São Paulo e a possibilidade disso acontecer também no país, por todo o país, né? Mas daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, a gente já volta, até já.
sangue da sentença fez cada filho meu chorar. Troquei o ouro e a riqueza pelo colorido celebrar. Todo esse chão será casa. Todo esse chão será casa. O programa de hoje está de volta falando sobre a crise das águas no Brasil. Estamos recebendo o professor Léo Heller, professor do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFMG e novo relator especial da ONU sobre direito humano à água e saneamento. Também está com a gente o professor Ricardo Mota, professor do Departamento de Biologia Geral do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. Gostaria de começar esse segundo bloco, então, falando sobre a crise da água em São Paulo. Muita gente culpa a falta de chuvas. Só mesmo a estiagem é o principal fator para essa crise toda em São Paulo? O que explica essa crise? Olha, a crise, eu publiquei um trabalho em 2009, um livro sobre reciclagem e desenvolvimento sustentável no Brasil, e um dos capítulos tratava da questão exatamente da reciclagem da água. E a gente, na época, eu estava trabalhando lá em Frutal e tinha muito acesso a alguns professores que tinham trabalhado no processo da concessão da Sabesp para aumento da captação de água lá. E eu me recordo que fizemos um evento em Uberlândia, onde foi discutido isso, em 2009, na cidade de Uberlândia. E já estava sendo prevista essa crise hídrica em São Paulo, exatamente pelo fato de que houve um aumento enorme da demanda, um aumento da retirada e, paralelamente, uma série de obras que deveriam ter sido feitas, inclusive a recomposição de matas ciliares e recomposição da bacia hidrográfica afetada, foi sua primeira pergunta, né? De onde vem a água? Quer dizer, não é só aquela água que está acumulada no volume dos reservatórios, mas a capacidade de absorção dessa água na bacia hidrográfica. E esse dever de casa não foi feito, essa é a realidade. Então, a cidade, ela ficou muito exposta a momentos de queda de pluviosidade, ou seja, secas prolongadas. Então, e não é só um privativo de São Paulo, acho que toda grande cidade brasileira, nós temos, talvez o professor possa nos dizer com muito mais propriedade, sobre a grande necessidade, o déficit de saneamento, né, do abastecimento que nós temos no Brasil. Se foi investido, os valores de investimento em saneamento são muito aquém do que seria necessário, não só para tratamento de esgoto, mas para abastecimento. Eu tenho amigos, por exemplo, que moram em Pará de Minas, e um amigo meu é repórter lá como você, e ele, semana passada, fez o levantamento, por exemplo, na cidade de Pará de Minas, que é um exemplo de várias outras cidades do Brasil, mostrando quão pouco a cidade está preparada em termos de armazenamento, em termos de conservação da vegetação de entorno, né, para momentos de escassez de água, no sentido de grande seca, de secas prolongadas. Nós estamos no clima, aqui na nossa região sudeste, nós não estamos na região equatorial, onde chove todos os dias, né? A região sudeste do Brasil, onde está São Paulo, Belo Horizonte, é caracterizada por um período seco que em muitos anos pode estender praticamente de abril até outubro, novembro. Então, um período seco que nós temos aí 100, 120 dias sem cair uma gota de água, né? Então, é um clima subtropical, é uma característica a estação seca, né? E se nós temos uma extensão ou um período chuvoso que fica aquém daquele que normalmente ocorre, está estabelecido a questão, então, da escassez da água.
Então, foi, de certa maneira, a crise nas águas da cidade, a crise hídrica em São Paulo, ela foi mais ou menos um desastre anunciado, né? Essa é a minha visão. Sim, concordo. Eu acho que nós podemos resumir isso dizendo que faltou um planejamento adequado, né? Não é admissível os prestadores de serviços de abastecimento de água serem pegos de surpresa com a seca, né? A seca é previsível, né? Ela pode ocorrer em diferentes intensidades, com diferentes durações, dependendo de cada ano, né? Eventualmente, as mudanças climáticas globais estão agravando esses extremos, né? Mas tanto as variações sazonais quanto as provocadas pelas mudanças climáticas, e aí é difícil separar o que provocou o quê, precisam ser parte do planejamento, precisam ser uma variável do planejamento, né? Mas a dificuldade então, é de se cercar de pessoas competentes, a dificuldade é investimento, financiamento em obras. O que acontece, hein? Porque provavelmente existem pessoas que sabem também, como vocês, dos problemas. É aquilo que o senhor disse, né? Podem se planejar. Por que então que eles não planejam? Pois é, veja, vou responder depois, mas só para ficar em um exemplo, né? Estão falando agora na transposição do Paraíba do Sul. Aparentemente vai ser uma solução a ser adotada, que pode ser uma solução inteligente, né? Porque você pode manejar bem, né, essa transposição de tal maneira que a água do Paraíba do Sul enche os reservatórios quando tem invasão suficiente, isso não comprometa, né, o abastecimento de Rio e Minas Gerais. Ok, vamos partir do princípio que sim. Por que falar disso agora e não ter antecipado soluções como esse tipo, ou reuso, né, de esgotos, estão falando nisso, né? Por que não? Bom, faltou planejamento, e se houve planejamento, ele não foi aplicado. É difícil, pode ser um pouco especulativo, né, dizer por que não se investiu, será que São Paulo, com a inteligência, com a competência toda que existe, né, com as universidades que tem, com o Estado organizado que tem, São Paulo é conhecido por ter um Estado que tem uma competência, né, não conseguiu prever isso, né? Eu creio que conseguiram prever, né? O Ricardo cita aqui uma discussão de 2009, né? Mas não fizeram os investimentos necessários, né? Um dado, eu não vou dizer que há uma relação direta, né? Mas que a gente não pode deixar de mencionar, a prestadora de serviço de São Paulo hoje é uma prestadora que não é inteiramente pública, né? Ela tem um capital aberto e ela precisa exibir bons indicadores econômicos, né, na Bolsa de Valores. Ela tem ações na Bolsa de Nova York, né? E ela distribui dividendos, né, para os acionistas que não são baixos, não são pequenos, todos os anos, né? É um recurso que é desviado de dentro da arrecadação do setor para outros fins, né? Se uma parte desse recurso tivesse sido aplicada na expansão, na melhoria da segurança hídrica, né, talvez os problemas fossem menores hoje. Como o senhor disse, não é uma exclusividade de São Paulo, né? Existem também outros casos pelo país. Quais que são os reservatórios mais críticos aí no Brasil? Olha, eu acho que o Rio de Janeiro agora, que tem o sistema do Guandu, que foi inaugurado pelo governador Carlos Lacerda, em meados da década de 60. É o sistema que mantém a grande parte, com pouquíssimas atualizações, é um sistema de quase 50 anos. Isso eu acho que nós podemos generalizar isso para o Brasil inteiro. O professor Heller falou de cerca de 40% que é perdido entre a captação e a água que chega às nossas casas. Quer dizer, esse percentual dá ideia do tanto que nós temos que evoluir na eficiência do sistema de tratamento, distribuição, esgotamento. Quer dizer, eu acho que uma das coisas que eu acho que, na minha visão, que vai acontecer pós-crise é um grande investimento, pelo menos eu esperaria isso, que o Brasil realmente acordasse para a questão do saneamento, investir pesadamente, porque não é só uma questão de quantidade de água, é uma questão de saúde, né? Nós podemos evitar, inclusive, filas em hospitais, como acontece todos os anos, no verão, etc. e tudo. Então, uma das consequências que eu vejo dessa crise hídrica é uma maior priorização na questão do saneamento. Outra questão importantíssima é a questão da nossa fragilidade com relação à energia, né? Eu acho que o Brasil agora vai ter que olhar
de maneira muito mais atenta para a nossa matriz energética. Nós vamos ter que repensar. Eu acredito, a minha avaliação é que foi uma política equivocada a construção de grandes reservatórios na Amazônia, não só por aspectos ambientais, mas porque essa construção, como eu recentemente tive a oportunidade de ver, nós estamos levando vetores de desenvolvimento que são inadequados àquela região, né? As grandes estradas da Amazônia, elas estão inadequadas para suportar essa pressão de desenvolvimento da Amazônia. Então, outra grande consequência dessa crise hídrica é um novo olhar sobre a nossa matriz energética, né? E o terceiro ponto que eu vejo como consequência da crise energética é um choque. Eu não gosto muito de falar esse negócio de choque de governança, mas nós precisamos de aprimorar toda a governança das águas no Brasil, integrar mais os sistemas de gestão, os diferentes sistemas. Eu identifico como 5 sistemas de gestão que existem hoje no Brasil da água. Nós teríamos que aprimorar e tornar esse sistema mais eficaz. Eu penso que isso, a gestão sim, precisa ser melhorada. É importante destacar que não tem havido propriamente uma situação de baixo investimento em saneamento, principalmente por parte do governo federal. Nós estamos numa época de até abundância de recursos. Abundância é um pouco difícil falar, mas se comparado historicamente com outros períodos, né, se nós compararmos os últimos 8 anos de investimento com o segundo mandato do período Fernando Henrique Cardoso, a diferença de aplicação de recursos foi vultuosa, né? Principalmente por meio do Programa de Aceleração do Crescimento. E recursos para municípios, para estados, uma parte dos recursos, inclusive, são chamados não onerosos, não são empréstimos, né? O que está acontecendo é que os recursos não necessariamente são bem empregados, né? Eles são empregados exclusivamente em construção e não em preparar a gestão dos sistemas para que essa construção cumpra seu papel mais adequadamente, né? O Brasil passou um período muito longo com uma estagnação na área de engenharia sanitária, então não temos bons projetos, não temos equipes que foram recompostas de forma adequada. Então, no campo do saneamento, é muito importante que haja estabilidade, né? Estabilidade das políticas, estabilidade dos investimentos, estabilidade na preparação dos recursos humanos, né? Para que a gente consiga superar esse passivo. O passivo é muito grande e não se supera com um mandato de governo. É um esforço continuado, né, que precisa de estabilidade. A gente acabou de sair agora de um pleito eleitoral, né, de eleições. O que fica dessas eleições em relação a isso? Essa governança da água, a gestão das águas? Porque o senhor disse aqui que a gente precisa fazer. Mas olhando aí para as propostas dos candidatos, se é que houve propostas, né, parece que nada vai mudar, enfim, que a gente vai continuar mesmo passando por essas dificuldades. Então, eu queria que vocês analisassem um pouco sobre isso, assim, essas propostas que, na verdade, não foram feitas, né? Passou muito à margem do que a gente realmente esperava. Mas o problema de São Paulo provocou desgastes, né, nos candidatos. Isso, então, talvez os partidos fiquem mais atentos para que esse problema de água não aflore da forma como aflorou e gere desgastes, né? É claro que é muito difícil fazer análises eleitorais. E desgastes políticos, né, professor? Que a gente fica triste com isso, ou seja, se preocupa muito mais com o desgaste político do que propriamente da sociedade, enfim. A minha visão, eu acho até que durante a campanha eleitoral, a não ser no final, já no segundo turno, onde essa questão de São Paulo aflorou, eu acho que houve até um silêncio muito grande sobre a questão. A crise já estava bem avançada e somente no segundo turno é que essa questão, principalmente da crise hídrica em São Paulo, é que ela veio à tona, né? Mas há vários aspectos que eu acho que eu gostaria de chamar a atenção. Por exemplo, a decisão do governo atual de incrementar a construção de hidrelétricas na Amazônia é uma decisão altamente questionável. Imagino, inclusive, que o próximo mandato da presidenta ela vai receber uma oposição internacional muito forte em função desses grandes empreendimentos na Amazônia. Principalmente porque esses empreendimentos, os reservatórios em si não são grandes, são reservatórios quase que fio d'água, mas o impacto ambiental da construção desses reservatórios, eles transcendem ao canteiro de obra, né? Está sendo exportado um modelo desenvolvimentista para a Amazônia que é altamente questionável, né?
Então esse é um aspecto, por exemplo, que foi muito pouco debatido, tanto pela situação quanto pela oposição Ou seja, na campanha a Amazônia eleitoral. não suporta? A Amazônia é um sistema muito delicado, né? Você pega, por exemplo, a BR-319, que liga Porto Velho a Manaus. É praticamente uma BR construída em cima de igapó, né? É um terreno altamente alagado. A dinâmica do Rio Madeira, onde foi construída, por exemplo, a usina hidrelétrica de Geral, ela de Santo Antônio, Geral, só o fato de você colocar uma barragem lá, eu tenho acesso a pesquisas da COP no Rio de Janeiro, que altera todo o ciclo de sedimentação a jusante dessas barragens, com profundos impactos na comunidade ribeirinha, com aumento da erosão, de margem, etc. Então é um sistema extremamente frágil, muito mais frágil do que a região do Cerrado, onde estão as grandes hidrelétricas no Brasil, Serra da Mesa e grandes hidrelétricas aqui em Minas Gerais. Então, esse modelo de expansão da hidroeletricidade para a Amazônia, eu, na minha opinião, precisaria de rever, né? Então, esse é um aspecto que foi muito pouco discutido na campanha eleitoral. Depois, no final, começou, como a crise de São Paulo ela foi avançando, né? Os reservatórios, volume morto 1, 2, etc. Então, acabou o foco voltando. Mas a questão hídrica ela é muito maior, ela é muito mais complexa do que a falta d'água, embora com toda a importância que São Paulo tenha no cenário cultural, econômico no país, nós temos problemas tão ou mais importantes para resolver em relação à proteção dos aquíferos, por exemplo. Nós temos um grande aquífero, que é o aquífero Guarani. Como que nós estamos explorando esse aquífero? Se você olhar lá no Departamento Nacional de Produção Mineral, a enorme uso desse aquífero, por exemplo, para as usinas de produção de cana. Então, é preciso de observar mais a maneira como nós estamos usando essa água, né? Na verdade, o tema ambiental foi muito pobremente explorado na campanha. O tema não foi convenientemente explorado. Trabalhou-se muito o tema do desenvolvimento, mas o desenvolvimento como sinônimo de desenvolvimento econômico, né? A discussão foi muito em termos da economia, né? E em momento nenhum houve um bom questionamento, um bom debate sobre o padrão de desenvolvimento, o modelo de desenvolvimento, que é um modelo de desenvolvimento... Até a Marina, porque a Marina ela vem do setor ambiental e eu achei até as posturas dela em relação à questão da Amazônia, que é a terra dela, de onde ela vem, eu achei, ela ficou excessivamente cuidadosa para tocar em pontos, porque para não entrar em atrito com o agronegócio, etc. e tal. Mas eu acho que é hora da gente, quer dizer, eu notei como liminólogo e tal, uma falta de profundidade no debate na campanha presidencial em relação à crise hídrica. Isso aí Quero saber sobre as medidas emergenciais para essa crise da água. Racionamento é uma boa medida ou não? Há especialistas que falam que se começa sempre tarde demais a racionar, enfim. Quero saber de vocês, ou não, isso é penalizar o usuário, que é o menos culpado, já que é aquilo que a gente já disse, né? A agricultura utiliza mais água, a indústria, enfim, há esse desperdício por parte das concessionárias. Racionamento, o que vocês acham? Na minha opinião, o racionamento já existe desde que a crise começou, né? Ele pode mudar de nome. Você tem um racionamento que é programado, na sua casa vai faltar água todas as noites, de meia-noite às 4, não é? E regionaliza, setoriza isso. A outra forma é um racionamento que existe como consequência da própria escassez de água. Mas isso é claro para o consumidor? Está faltando água em São Paulo, desde o início, né? Nós podemos chamar isso de falta d'água ou podemos chamar de racionamento, né? Eu não vejo diferença técnica entre os dois termos, né? O consumidor sabe que está faltando água, basta abrir os jornais, né, para ver que as queixas estão... E a torneira, exatamente. Olha, eu já convivi com todo tipo, desde quando eu era pequeno, Belo Horizonte já faltou muita água. Eu lembro que eu morava lá na Serra, no Rua Estevão Pinto, garoto, e a gente tinha 2 tonéis de água na beirada da cozinha, que a gente usava regularmente porque faltava água. Então, convivi com o racionamento de água a minha infância toda, né? Depois foi inaugurado o sistema do Rio das Velhas e hoje em dia o Belo Horizonte nem sabe o que é racionamento de água, mas nós já vivemos isso aqui em Belo Horizonte. Você vê todo o centro-oeste de Minas, não é só Pará de Minas, não. Você está com um problema em Itapecerica e tal, várias cidades no sul de Minas, a bacia do Rio Grande, vivendo momentos críticos em relação à água. Nós temos essa tradição no Brasil de não ter planejamento. Então nós tivemos a crise de 73, não sei, você não devia nem ser nascido,
mas posto de gasolina fechava sábado e domingo. Você não podia pegar o carro aqui, eu morava em Brasília e tinha a família aqui, e muitas vezes eu tinha que pegar o carro. Não podia fazer a viagem porque o posto de gasolina fechava porque não tinha gasolina. Então, eu acho que o racionamento, como o professor falou, eu acho que ele decorre da falta do planejamento. Então, certamente vai ter racionamento e já tem falta d'água porque não tivemos planejamento. Como que a falta de água acaba impactando no saneamento básico, hein, professor? Bom, a falta de água leva a riscos à saúde da população, né, que pode consumir menos água em função da baixa oferta. Pode haver contaminação da água, né? A rede, quando passa por períodos sem água, né, com pressões baixas, pode ser contaminada por água que está presente no subsolo. Então, é absolutamente indesejável, né? Se nós olharmos essa situação sob a perspectiva do direito humano à água, né, nós podemos dizer que sim, que o direito está sendo violado. O direito humano à água é receber água continuamente, com qualidade, satisfazendo as necessidades vitais das pessoas. E essa falta de água é uma exclusividade do Brasil ou também existem casos fora do Brasil? Não, existem muitos casos, né, no mundo inteiro de dificuldade de conseguir um atendimento universal, com equidade, que atenda todas as camadas da população da mesma forma, né? Inclusive em países mais desenvolvidos. Tem ocorrido isso, né? Tem um caso clássico hoje que é o caso de Detroit, nos Estados Unidos, né, que passa por uma crise econômica em função da debacle da indústria automobilística, né, uma migração muito grande, a cidade perdeu população e o prestador de serviço de abastecimento de água teve que aumentar a tarifa, porque diminuiu a receita. E populações mais pobres, né, não conseguem pagar a conta de água, estão sem acesso, né? Então isso acontece nos Estados Unidos. E quais que são os modelos que podem servir de exemplo para o Brasil, fora do país? Existem? Não, existem. Nós podemos dizer, de uma maneira geral, que os países desenvolvidos, europeus, né, norte-americanos, de certa forma universalizaram a oferta de água, a distribuição de água. Isso pouco depois da Segunda Guerra Mundial, década de 50 aproximadamente, né, um pouco variável em função de cada país. Então, esses países mostram que, sim, é possível você ter um abastecimento de água para todos, um esgotamento sanitário para todos, né? Existem nesses países hoje alguns problemas pontuais, certo? Mas nós podemos dizer que, de uma forma geral, eles cumprem com o que se espera, né, para o abastecimento de água. Então, o Brasil, nós não somos mais propriamente um país pobre, em desenvolvimento, comparável com os países mais pobres do mundo, né? O Brasil tem hoje, inclusive, no nível discursivo, né, uma vontade de ser um país desenvolvido. Então, priorizar, dar ênfase a essas ações de saneamento, me parece que é algo central, né? A falta de priorização dessas ações coloca o Brasil distante desse lugar que ele almeja ocupar. Qual que é a contribuição que a universidade pode dar para essa questão da crise da água, hein? Essa é uma questão extremamente importante. E eu vejo que, atualmente no Brasil, nós temos um grande potencial nessa e em outras universidades de tecnologias, de conhecimento, que poderiam estar sendo melhor utilizados pelos diferentes níveis de governo. Por exemplo, eu tive a oportunidade de passar 6 meses na Flórida como professor visitante, lá no programa da Sea Grant, e eu observei uma coisa muito interessante, que o gabinete do governo do estado, o governo do estado da Flórida, é um dos estados mais desenvolvidos economicamente dos Estados Unidos. O governador da Flórida, ele tinha reuniões periódicas com professores da universidade para debater o futuro da Flórida. Então, havia questões, por exemplo, sobre desastres climáticos, sobre gestão de água. Então, nós não temos esse hábito no Brasil, pelo menos eu desconheço, de diferentes níveis de governo, de abrir dias onde os pesquisadores podem ir e expor suas ideias através de seminários, de workshop dentro do governo. Então, eu acho que nós deveríamos estimular o diálogo entre a universidade e o governo. E nós estamos diante de uma oportunidade única aqui em Minas Gerais, que o próximo governador é da casa. Ele é colega nosso, Fernando Pimentel, é um ex-professor, foi professor aqui da nossa universidade, e quem sabe ele
não poderia inaugurar uma nova era, né, no estado de Minas Gerais, de um diálogo construtivo entre nossas universidades. Nós temos muito a oferecer, né? Precisamos de nos organizar para poder ter essa extensão mais ativa, essa integração mais ativa com o governo. Ok, para terminar e terminar bem, vamos falar um pouco sobre a escolha do senhor para poder ser o novo relator da ONU para o direito humano à água e saneamento. De que forma, professor? Primeiro, parabéns, viu? Antes de mais nada, já havia parabenizado antes, mas quero saber qual a contribuição que o senhor espera dar nesse cargo da ONU, para esse problemão da água, professor. Bom, sem dúvida nenhuma é um cargo muito honroso, mas ao mesmo tempo muito desafiante, né? O problema mundial é enorme, né? Essa função ela ocorre para dar seguimento e monitoramento a uma resolução da ONU de 2010, né, que estabelece que o acesso à água e ao esgotamento sanitário é um direito humano, né? E esse cargo ele está ligado à Comissão de Direitos Humanos da ONU. E, ao longo do tempo, a partir de 2010, tem se definido com mais clareza o que significa atender a esse direito humano ou não, né? O relator tem várias funções, né? Uma função é fazer missões a países para averiguar em que medida os países têm atendido a esse princípio, né? Outras funções são as de elaborar relatórios, tanto ao Conselho, quanto ao Conselho de Direitos Humanos, quanto à Assembleia Geral, para mostrar a situação mundial, né? Então, a ideia é, além de fazer esse monitoramento, de investigar, de verificar o nível de atendimento, né, inclusive a evolução do atendimento a esse princípio, é também ter um papel de apoiador, de indutor, de apresentar recomendações, enfim, de ajudar, né, os vários níveis de governo dos vários países a como melhorar a sua atuação no campo da água e esgotamento sanitário. Ok, espero então que o senhor tenha bastante sucesso aí nessa nova fase. Quanto tempo de mandato? São 3 anos, renováveis por mais 3. Ok, então o senhor volta para poder contar para a gente, traga boas notícias, ok? E parabéns, é Obrigado. uma honra estar aqui com você. E Eu todos me nós sinto da honrado aí de universidade estar com vocês estamos aí. orgulhosos por essa indicação do professor Heller. É verdade, Obrigado. muito obrigado, viu, pela presença dos dois aqui no nosso programa. Até mais. O programa de hoje termina aqui. Entre em contato com a gente pelo e-mail tvufmg@ufmg.br. Um grande abraço a todos e a todas e até a próxima.